possa favorecer a nossa reflexão sobre o tema da noite de hoje. Que sejam então as nossas primeiras palavras de agradecimento a Ele, que é o Senhor da vida. E por que a parábola do bom samaritano, né? Tem uma história aí por trás disso. Algum tempo atrás me ligou o Etienne e falou: olha, Marcos, poxa, a gente tem visto lá, né? As palestras estão muito elaboradas, assim, a gente tem falado de muitas coisas. Eu mesmo falei sobre redes sociais, né? Tem uma palestra que eu falei meio que de política, essas brigas que a gente teve no Brasil por causa de política, claro que sempre com uma visão espírita, mas eram temas assim, mais, digamos, momentosos, como dizia a minha avó, e muitas vezes que não estão 100% dentro do dia a dia da doutrina. Falou: eu queria que você fizesse uma palestra, mas que você falasse um negócio tipicamente da nossa doutrina, uma coisa que não inventa muito. Ele falou assim: não inventa muito, toca a bola para o lado, que o cara está livre para fazer o gol, ele vai fazer o gol. Não precisa querer dar chapéuzinho, tocar por debaixo da perna, não precisa fazer nada disso. E eu fiz essa autocrítica e falei: é verdade. Eu olhei as minhas últimas palestras e falei: olha, eu comecei aqui falando de coisas mais ligadas à doutrina, eu fui eu gosto de falar de coisas da atualidade, eu fui desgarrando um pouquinho, não, vamos voltar para uma coisa básica. Então tem que ser um tema da doutrina espírita e da doutrina cristã, e que seja uma coisa ligada a Jesus, porque Jesus é o núcleo de tudo, né? O centro do centro do centro do centro é Jesus. Se você não quiser desgarrar 1 milímetro de tudo que faz sentido para uma casa espírita, Jesus é essa pessoa. E aí eu escolhi falar do tema da parábola do... Posso prometer que ele não vá se relacionar com coisas da atualidade, porque senão também não tem graça. Porque a importância do Evangelho, a importância das palavras de Jesus é a capacidade que elas têm de ecoar ainda hoje nas nossas vidas, né? Então a gente vai acabar trazendo uma outra coisa do cotidiano nosso, mas essa é uma parábola que, se não é a mais bela, é muito difícil escolher qual a passagem do Evangelho, ou qual a parábola que nos trouxe Jesus é a mais bela de todas, mas se essa não é a mais bela, é uma das mais belas e certamente talvez seja a mais oportuna de todas elas. Então, vou falar um pouquinho. O objetivo, então, desse estudo é que, no fundo, os temas que estão presentes ali estão presentes até hoje, né? E eu me lembro que uma vez eu trabalhei aqui nos Estados Unidos até. Eu ainda morava no Brasil, mas eu trabalhei com um antropólogo, uma pessoa que estudava muito, ele trabalhava com pesquisas de mercado, coisas de marketing. E ele procurava, sempre na análise que ele fazia, encontrar a estrutura. Porque ele falava: a estrutura é mais importante que o conteúdo. Eu falei: bom, me explica isso, né? Ele falou: vou contar uma história para vocês. Tem o Cyrano de Bergerac, né, aquela peça clássica, né, passada na Idade Média, onde tinha uma mulher muito bonita e muito inteligente que estava dividida entre dois espadachins, né, um muito feio, mas muito inteligente, ele tinha um nariz enorme, o Cyrano de Bergerac, e o outro que era lindo, mas era meio tapadinho, não era um cara muito ilustrado. E ela tinha que fazer uma escolha, e é uma escolha complexa. 500 anos depois, fizeram um filme chamado Roxanne, com o Steve Martin, com um nariz enorme. Eles eram do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, e era a mesma história. A Daryl Hannah era uma mulher bonita e inteligente que tinha que decidir entre o narigudo e muito inteligente e o outro que era lindo, porém travado. E ele dizia: isso é estrutura. A estrutura é uma decisão difícil. Uma pessoa que tem as duas coisas e precisa escolher qual dessas duas é a mais importante. Ela tem que estabelecer uma hierarquia. Ela não tinha outra opção. Essa é a estrutura. Essa estrutura pode se passar nos espadachins da corte francesa, pode se passar no Corpo de Bombeiros de Los Angeles, na Escola de Samba de Madureira, ou daqui a 2000 anos, numa sociedade avançada entre dois aliens que disputam uma alien muito bonita e muito inteligente. Ele fala: a estrutura é mais importante que o conteúdo. E, independente do conteúdo do samaritano, a gente vai falar disso, do samaritano, da ajuda, o que está por trás, a estrutura dessa parábola, que é mais importante até do que se é um samaritano, ou se é um palestino, ou se é um judeu, ou se é um brasileiro, ou se é um americano, a importância é a reflexão sobre as dificuldades que as convenções sociais e de raça, de sexo, de padrão monetário, impõe
a prática da caridade. Como é que nós, muitas vezes, nos deixamos limitar por convenções que não dizem respeito à essência de fazer o bem. É isso, disso que trata essa parábola, e aí eu trouxe uma samaritana mais moderna, né? Que já nos deixou também, mas que é do século passado, que é Madre Teresa de Calcutá. E, enfim, o que é uma parábola, né? Parábola, então, vem do grego parábole, que significa uma narrativa curtinha, é uma história curta, não raramente identificada com alguma fábula, alguma alegoria, que consiste em um discurso simples que pretende explicar uma coisa mais complexa. É uma narração alegórica no qual o conjunto de elementos, então, evoca, por comparação, outras realidades mais importantes, né? Jesus pregava para essa imagem aí para pessoas muito simples mesmo. Independente de qualquer... Os homens mais sofisticados dessa época seriam muito simples nos dias de hoje. Nós hoje, a pessoa mais simples hoje, sabe muita coisa, né? Naquela época eram pessoas muito simples. Os pescadores pescavam e não sabiam ler, não sabiam escrever, não liam livros, nem existiam os livros, né? Da maneira que a gente conhece hoje. A cultura não era difundida da maneira que é hoje. Então as pessoas atravessavam a vida fazendo a mesma coisa. Provavelmente o seu pai tinha feito a mesma coisa, e o pai do pai, e por aí vai. Então, talvez, eu não sei a história completa de Pedro, mas talvez Pedro, o avô, o bisavô, o tataravô de Pedro tenha sido pescador como ele na mesma cidade, ali em Cafarnaum, que eu visitei quando estive em Israel, que é um lugar belíssimo, né? Realmente impressionante, é uma viagem maravilhosa. Mas Jesus falava para essas pessoas. E como é que ele vai contar as histórias para essas pessoas de um jeito que elas entendam, né? Se eu for falar, olha então, pessoal, eu vou falar para vocês sobre a importância de vocês não terem preconceito na hora de ajudar o próximo. Mas o que é preconceito? O que é o próximo? Como é que isso funciona? E ele encontrava, então, uma maneira de trazer essa história. E ele escolheu falar de um samaritano. Vale a pena trazer esse contexto histórico também. Esse homem dessa ilustração é um samaritano, né? Houve aquele famoso cisma das 10 tribos lá de Israel, e a Samaria acabou se tornando uma capital dissidente, como se fosse uma república independente do reino de Israel, né? Aos olhos dos judeus ortodoxos que dominavam Jerusalém na época de Jesus, estavam no poder, né? Haviam dois poderes convivendo ali: o poder da igreja, né, que era consentido pelos romanos, e o poder político que estava na mão dos romanos. Mas as duas coisas se misturavam, e os judeus tinham um poder político muito importante também. Eles participaram, de certa forma, da questão toda dos últimos dias de Jesus. Aquilo ali foi todo um jogo de tensões entre os romanos, Pôncio Pilatos, e Caifás e os outros sacerdotes, os sacerdotes de Jerusalém. Mas esse grupo, então, os ortodoxos, eles eram considerados heréticos, eles eram hereges, eles eram desprezados, eram perseguidos. Eles eram pessoas que consideradas desprezíveis, não têm a mesma profundidade que a gente, não conhecem as escrituras sagradas como nós, não praticam como deveriam, não eram ateus, mas eram como se fossem, né? Eles eram assim considerados o famoso cidadão nem de segunda, de terceira classe. Então, um samaritano era a pior coisa que você podia ser naquela época, do ponto de vista de preconceito, era você ser um samaritano. Falou, nossa, o cara é samaritano, ele, coitado, esse daí não serve para nada, né? A gente vê isso até hoje, esse julgamento. O fulano veio daqui, o outro veio do Nordeste, o outro veio do Centro-Oeste, o outro é do Sul dos Estados Unidos, o outro a gente está sempre julgando. Até lá em Madureira, onde eu nasci, que era um bairro pobre ali da Zona Norte do Rio de Janeiro, tinha o pessoal sempre do lado de lá ou do lado de cá, né? É o lado de lá da estação, o lado de cá da estação. O pessoal do lado... Engraçado que o meu lado eu dizia que era o lado de cá, mas o lado de lá dizia que morava do lado de cá. Então, se é do lado de cá, do lado de lá, depende. O meu lado se chama de lado de cá, mas vocês aí também se chamam. O meu lado era o lado que não era do comércio. E ali tinha o corpo de bombeiros, a pracinha do patriarca, e era mais residencial. Então a gente se achava elite de Madureira, né? E achava que o pessoal do comércio era mais bagunçado. E ao contrário, o pessoal do comércio fala, o pessoal ali são os pobretões, não tem uma loja lá na rua deles, não tem um Bob's para você comer, tomar uma limonada com um pernil especial, ou enfim, aquelas coisas do Bob's da época. Enfim, não dá nem para comer um pastel lá do outro lado, e não dava mesmo, não tinha. Enfim, mas mesmo num lugar
onde está todo mundo no mesmo barco, Madureira, um bairro da Zona Norte, por si só já discriminado, mas mesmo assim havia uma discriminação entre a gente. A gente está sempre procurando um inimigo, e o que disse uma vez aquele Bioy Casares, ele deu uma entrevista para o Jô, no programa do Jô Soares, quando ele ainda tinha um programa de entrevista, escritor argentino, brilhante, o Bioy Casares, um dos grandes escritores do mundo, né? E ele teve lá no Jô e o Jô fez uma pergunta bacana para ele. Falou, vem cá, por que essa implicância tão grande de brasileiro com argentino? Ele falou, porque a gente só pode odiar quem está próximo. Eu não tenho implicância nenhuma com o cara da Islândia, eu nunca vi esse cara. Eu implico com o cara da rua do lado, entendeu? O cara de Kissimmee vai implicar com o cara do Orange County, não sei, entendeu? Sei lá, essas coisas assim. O pessoal de Miami briga com Orlando, o pessoal de Miami não vai brigar com o Oregon, pô, não sabe nem onde fica. Né? Então o inimigo tem que ser íntimo, não tem inimigos que não seja íntimo. Né? Se você for ver a história das inimizades, qual é a bronca do Trump? É com o mexicano que está aqui do lado. O Trump não está tão preocupado com os brasileiros, mas o mexicano está muito próximo. Né? Tem muito mexicano aqui. E os ingleses implicam com os alemães com os franceses com os italianos. E por aí vai. A rivalidade é sempre uma coisa de quem está perto. Então, eles, olha, o inimigo tem que ser íntimo. Então, naquela época, os samaritanos eram o inimigo, ou pelo menos o desprezível, justamente porque estavam próximos. Eles talvez, nessa época, talvez existissem lá os vikings, sei lá, mas eles nem sabiam que existia. Você tem que brigar com quem está ali do lado. Por isso que família é um negócio complicado. Porque, né, a família está sempre ali, né? A gente está sempre junto, a gente viaja junto, aí no 5º dia da viagem já está todo mundo cansado pra caramba de levar aquela mala para cima e para baixo, e o trem, e corre para lá, corre briga, né? Quem nunca brigou numa viagem já pode ir direto para o planeta de regeneração. Né? Porque quem viaja em família mais de 5 dias vai ter briga, uma briga feia, né? Porque isso mostra que somos ainda do mundo de provas e expiações. Quem não briga está promovido, já pode ir para uma colônia tipo Nosso Lar, pode ficar tranquilo que não precisa mais reencarnar aqui não. Então, o que é o texto bíblico? O que está no Evangelho ou na Bíblia? É isso. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, ou seja, Jesus estava mais uma vez diante daquela situação de saia justa, que era os doutores da lei, as pessoas que estudavam a lei judaica, sempre tentando colocar ali uma casca de banana, uma pegadinha para deixar Jesus mal, ou com eles, judeus, ou com os romanos, ou com todo mundo. Então eles estavam sempre tentando, de alguma maneira, ver se Jesus derrapasse. A mais famosa é aquela dos impostos. Né? Os judeus eram obrigados a pagar impostos aos romanos e se aproxima lá um doutor da lei e fala, então, Jesus, você acha que a gente deve pagar imposto para Roma? Né? Poxa, olha que saia justa. Aquela pergunta que derruba qualquer político em debate. Né? Porque se ele diz que é para pagar, vai ficar mal com os judeus, que não querem pagar o imposto para os romanos, porque não, são invasores. Né? Se ele diz que não é para pagar, ele se torna um líder revolucionário, porque ele está propondo a insurreição do povo judeu contra os romanos. Então isso era passível talvez até de guerra, de um massacre, assim, podia causar uma grande cisão naquela história. Mas ele, como era Jesus, genialmente fala, deixa eu ver qual é a moeda que vocês pagam o imposto aí. Eles mostraram uma moeda que era romana, o dinheiro que circulava era o dinheiro romano, não havia mais o dinheiro de Israel. Ele fala, de quem é essa éfige, né? É de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vocês que são judeus, preocupem-se em orar, em elevar o pensamento a Deus. Essa coisa mundana do dinheiro, não tem problema não, dá para os romanos. E não tem como para onde você correr, ou seja, não dá para você dizer, ele não ficou mal com ninguém. Né? E ele deu a resposta correta. Né? Se vocês se preocupam com o espiritual, por que vocês estão tão preocupados com o dinheiro? Se eles se preocupam com o material, dá o dinheiro para eles e está tudo certo. Então, mas era sempre assim, Jesus teve várias situações onde era tentado de todas as formas para cair numa contradição. E aí um doutor da lei falou, mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? E Jesus respondeu, o que está escrito na lei? Né? Ele diz, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O que está escrito na lei? O que ledes nela? E ele respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse, respondeste muito bem, fazei isso e viverás. Já
encerrou o assunto ali. Mas o cara não era fácil, ele queria saber, falar assim, mas então, esse homem querendo parecer justo, né, falou para Jesus, e quem é o meu próximo? Quem é então o meu próximo? Já que está aí na lei, quem é o próximo? Né? E Jesus aproveitou a oportunidade para dar esse pequeno sermão de um parágrafo. Né? Ele dizia que um homem que descia na estrada de Jerusalém para Jericó caiu na mão de ladrões, que o despojaram, cobriram-o de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo percebido, passou do outro lado. O sacerdote era um homem da lei de Deus, era um homem conectado com o céu. Né? E ele falou, não vou me meter, um samaritano, eu estou fora, esse cara aí é um herege. Virou as costas e foi embora. Um levita, que era um estudioso da lei, das leis, né? Das leis do direito e tudo mais, um homem de muita cultura, também passou pelo mesmo lugar, tendo considerado, passou ainda do outro lado, também virou as costas para o outro lado. Mas um samaritano, e aí vem o samaritano, que viajava, chegando ao lugar, o homem que estava caído nem se dizia se era samaritano ou não. Se fosse samaritano até seria mais compreensível. Uma pessoa que eles não sabiam quem era, um homem que tinha sofrido ali um ataque, um assalto. E as pessoas, como a gente diz lá, né, no Brasil, passaram batidas. Né? Então o samaritano, o famoso samaritano, aquele cara meio bronco, meio tosco, meio simples, né? Que viajava, chegou ao lugar onde estava esse homem, deparou-se com o homem, foi tocado de compaixão por essa pessoa que sofria. Então aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas, ou seja, ele cuidou das feridas dessa pessoa, ele não apenas levou ele para um lugar, ele primeiro cuidou do socorro imediato para essa pessoa, passou óleo e cuidou das suas feridas, enfaixou as feridas. Depois colocou essa pessoa sobre o seu cavalo, conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. Não é que ele deixou lá na hospedaria, não, ele ficou cuidando dele. No dia seguinte, tirou moedas do bolso, deu ao hospedeiro e falou, olha, tende aqui bastante cuidado com este homem, e tudo que dependeres a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Ou seja, não só ele cuidou do homem naquele primeiro momento, levou a um lugar, a um abrigo onde ele estaria salvo, continuou velando por ele aquela primeira noite, a mais difícil, e no dia seguinte ele tinha que seguir a viagem dele, mas ele deixou o dinheiro e falou, se gastar mais, você me avisa que na volta eu vou pagar. E aí Jesus pergunta, né, qual desses três vos parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? O doutor da lei, né, lhe respondeu, aquele que exerceu misericórdia para com ele. Então ele falou, e dispôs e fazei o mesmo. E aí é a parte complicada, porque não, é óbvio que foi aquele cara, mas então faz o mesmo. Quer dizer que eu tenho que fazer imitar o samaritano, e eu que sou doutor da lei, o bambambam aqui, o rei da cocada preta, né, eu vou ter que seguir o exemplo do samaritano? Vai, porque muitas vezes o samaritano é a pessoa que fez a coisa mais elevada que podia ser feita. E esse então é o texto bíblico. E o que nessa parábola Jesus analisa? Primeiro, ele não fala das convenções externas da religião. Se o cara está vestido assim, se está vestido assado, se ele fez a prece assim ou assado, se ele benzeu, se ele usa uma roupa assim, ou se ele tem esse ritual. Isso não está em jogo. Em nenhum momento ali a religião foi uma coisa predominante. Ele está falando de ser o próximo. E o próximo pode, inclusive, nem ter religião. E eu conheço várias pessoas que são absolutamente agnósticas, não têm nenhuma relação com religião. Algumas até têm quase um desprezo pela religião, mas são pessoas extremamente caridosas, que já ajudaram pessoas em situações de cair o queixo. Né? Então, a religião não é uma garantia de que você vai, primeiro, estar salvo, e segundo, fazer a coisa certa quando você é chamado a fazer a coisa certa. Se fosse assim, né, todo mundo que... E o espírita às vezes tem isso, né? O espírita e qualquer praticante de outra religião, mas eu vou falar do espírita porque estamos na nossa presença e pega mal a gente fala mal dos outros, né? Vou falar mal da gente, né? Porque a gente é que precisa se corrigir. E muitas vezes o espírita acha que não, mas o fulano de tal, você vê, ele não é espírita, né? Mas se ele fosse espírita, fala, qual o problema dele não ser espírita? É claro, seria bom que ele fosse. Mas ele não ser espírita não é nenhuma garantia de que ele vá passar por alguma privação ou por alguma dificuldade. Porque senão como é que faz o pessoal lá do Alasca? Eu acho que nunca foi um livro espírita para o Alasca. Talvez até tenha um centro espírita lá. Vou até procurar saber. Mas assim, e lá no
no Uzbequistão, será que as palavras de Kardec chegaram lá? Então tem gente que não é espírita porque simplesmente nunca ouviu falar de espiritismo, não teve sequer a oportunidade de ser espírita. Então quer dizer que essas pessoas estão condenadas? É claro que não. O espiritismo não salva ninguém, a prática do espiritismo salva. E aí vale a prática do catolicismo, vale a prática do protestantismo, a prática de qualquer religião, porque todas as religiões falam, dão a mesma resposta para essa questão. Não há uma religião no mundo que diz que você não deveria ajudar um homem que está caído e ferido e à beira da morte, na beira de uma estrada. Todas as religiões diriam que sim, você tem que ajudar essa pessoa. E quantas vezes nós não ajudamos, né? Então a religião em si não nos salva. Nessa parábola ele quer exaltar a caridade, que é o único meio de salvação da alma. Fora da caridade não há salvação, né? Por que não há salvação? Porque se você não faz caridade, se num mundo como o nosso, que a gente vive aqui, com tanta complexidade, com tanta gente sofrendo, com tanto sofrimento, com tanta casa de abrigos de idosos, abrigos de órfãos, hospitais, presídios, povos inteiros passando por sofrimento, sendo dizimados. Se nesse mundo nada disso sensibiliza a gente para a gente falar, pô, eu preciso ajudar, ou seja, eu preciso fazer a caridade, eu não vou me salvar. A menos que eu morasse num lugar que eu não tivesse nenhuma comunicação e todos ali fossem tão felizes que eu não precisaria fazer caridade. Mas mesmo nos lugares mais felizes, que a gente já considera mais felizes do mundo, tem alguém passando por um problema moral, por um dilema moral, por uma depressão, por um sofrimento. Então, não fazer a caridade realmente não estar salvo, não é nenhuma maldição aqui não. Mas é um fato. Como é que você pode, num mundo como esse, com tanto problema, você achar que você não precisa ajudar ninguém, né? Muita gente diz, não, eu cuido da minha família, porque a caridade começa em casa. Começa, mas não termina, né? Muito pelo contrário. Em casa, eu já nem digo que é caridade, em casa já é quase obrigação. Em casa é resgate, gente. Em casa é resgate, né? Ou é bônus, né? Poxa, me dou super bem com esse meu filho aqui. Bônus, eles são espíritos amigos, vieram encarnados agora no mesmo teto e tal. Ah, eu me dou super mal com esse aqui. Pô, amigo, corre atrás que você fez alguma coisa. E ele também. Vocês têm que se acertar. Tem resgate para ser feito aqui. Então isso aí não é mais do que a nossa obrigação. Em casa é obrigação. Agora, a caridade não pode terminar dentro de casa. Ela vai se cumprir fora de casa. E principalmente fora de casa é que a coisa realmente funciona. Porque fazer a caridade dentro de casa é muito fácil. Se agradar a sua esposa para ela ficar boazinha, não brigar com você, quem é o grande beneficiado? Você. Né, a esposa, e vice-versa. Ah, você é bom pro meu marido. Ele chega sexta-feira azedo do trabalho e tal, você legal com ele. Sendo legal com ele, vai ser legal com você. Então tem uma relação de troca aí. É bom, todos nós temos que ser generosos com as pessoas da nossa casa. Mas a gente acaba se beneficiando muito diretamente disso. Se um filho que dá muito trabalho começa a se comportar melhor porque a gente está cuidando melhor dele, nós ganhamos com isso também. Mas a caridade de verdade é desse cara que nem perguntou o nome do samaritano, do samaritano, que nem perguntou o nome do cara que foi atacado. Ele simplesmente o ajudou, foi embora, passou na volta, talvez na volta o cara já tivesse, a pessoa que foi atacada pelos bandidos já tivesse ido embora. Mas ele ajudou, ele fez o que era necessário. Fazer caridade é isso, é você fazer sem nenhuma preocupação, seja do ponto de vista de retorno do plano espiritual, né, porque tem muita gente que faz isso, não é o nosso caso aqui, graças a Deus, mas temos, não, vou fazer caridade, porque se eu fizer, Deus há de me ajudar, porque meu filho vai conseguir aquele emprego, aquele concurso ali, eu vou dar um pão para um pobre todo dia aqui, eu vou fazer uma promessa, assim. Gente, isso é tomar lá da cá, isso não é caridade, já está kit nessa vida, não vai levar nada para o outro lado. Se o pessoal atender, você já tem que dar graças a Deus, até porque às vezes o cara troca assim, não, eu vou dar uma cesta básica para o pobre se o meu filho ganhar um emprego, ou passar um concurso. Pô, o salário desse filho, vezes 12, vezes 10 anos que ele vai ficar nesse emprego, dá para comprar quantas cestas básicas? Ele deu umazinha só? Poxa vida, está negociando barato esse favor aí. Mas enfim, não é o caso, mas a gente sabe disso, ainda mais na doutrina espírita. Mas tem muita gente que ainda tem, mesmo que no subconsciente, essa coisa de eu sei que eu estou fazendo a caridade porque, não é? Eu percebo que isso vai. Eu vou para um lugar melhor do outro lado. Né? Não, graças a Deus, eu estou ajudando aqui, eu sei que eu vou para um lugar tal, eu vou estar num lugar bacana. Senão você não está fazendo caridade. Você está fazendo um projeto de casa própria no plano espiritual. Né? Você está comprando uma casa a prazo, em prestações, para quando você chegar lá, você ter uma varanda no nosso lar, vista para a praça, né? Para os ministérios e tal. Enfim, não é isso. Caridade não é isso. Você tem que fazer sem nem perceber que está fazendo. E quando você chega nesse patamar, aí sim a coisa
vale a pena. Eu lembro muito de um filme que foi muito famoso nos anos 70, um filme cultuado, assim, naquele circuito das cinematecas, a gente na época estudante, né, todo metido a cabeção. Então tinha um filme que chamava Derzu Uzala, não sei se vocês lembram desse filme, Uzala. É um filme russo, que era a história quase um anãozinho mesmo, uma pessoa que era um caçador, uma pessoa que vivia na floresta, e ele ia guiar um engenheiro russo, que eu acho que estava construindo uma ferrovia ou alguma coisa assim, eu não lembro agora, mas ele virava o guia desse cara pelo meio do gelo da floresta ali e tal. E aí ele chegou tem uma cena nesse filme que ele chega numa casa e eles estão morrendo de frio, vão morrer congelados. Ele encontra uma dessas casas de caçadores, né, que ficam no meio ali, uma casa que não tem trava, não tem tranca, não tem nada, e eles não encontram nada para comer ali, nada. Mas eles pelo menos não morrem, eles se aquecem ali, eles fazem uma fogueira, se aquecem, e no dia seguinte o russo, o engenheiro, ainda está dormindo, e esse pequenininho lá, o Dersu, ele está cortando lenha. Cortando lenha, cortando lenha. Eu falei, que você está cortando lenha? Nós não vamos embora agora? Eu falei, mas eu tenho que deixar a casa pronta para a próxima pessoa que chegar aqui não passar pelo que a gente passou. Eu já vou deixar a lenha cortada, inclusive deixou algumas comidas, umas coisas assim, para que o próximo cara não passe. Esse é fazer caridade. Ele nem sabe quem vai ser a próxima pessoa que vai entrar na casa. Mas ele entendeu que, olha, eu gostaria muito de que tivesse acontecido comigo, de eu chegar ontem aqui morrendo de frio e ter uma lenha para eu fazer uma fogueira, e ter um fósforo, e ter alguma coisa para eu comer, e ter alguma água. E ele deixou essas coisas, né? E o cara aprende essa lição. A história é contada do ponto de vista desse coronel, né? Do diário desse coronel. E nessa parábola também, e isso é a caridade, Jesus coloca o samaritano, considerado herético, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. E aí os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde essa parábola também é analisada. E, de novo, a pergunta de Jesus permanece válida, né? Na verdade, não foi nem a pergunta de Jesus, é a resposta de Jesus. Mas é a pergunta daquele doutor da lei, que foi uma pergunta que acabou sendo muito útil para todos nós. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo hoje pode ser essa fila aí, olha, de refugiados, que muitos países não querem, que muitos países tratam como pessoas violentas. É possível que sim, haja pessoas violentas no meio delas. É possível sim que aí no meio tenha até terroristas. Mas certamente você não tem uma nação inteira, um povo inteiro tentando cruzar uma fronteira e você vai dizer que todos aqueles caras são terroristas, né? Mas eles são próximos. Nós estamos dispostos a ajudar, né? Como é que a gente trata essa questão? Como é que a gente trata aquela pessoa que é o imigrante ilegal? Como é que a gente trata aquela pessoa que é um menino lá de uma comunidade carioca que viveu dentro de um critério moral muito enviesado e que, para ele ser alguém, ele tinha que ser uma pessoa ligada ao crime? Como é que eu vou tentar ser o próximo dessa pessoa que precisa de ajuda? Porque todo mundo precisa de ajuda. Não são só os bonzinhos que precisam de ajuda, os mauzinhos precisam até mais, né? As pessoas, o cara que está pensando em explodir uma bomba numa sinagoga ou numa mesquita, esse cara precisa da gente também. Ele precisa de ajuda. Não é que a gente tenha que ser bobo e dizer, não, deixa ele explodir. Não estou falando disso, não. Mas eles precisam da nossa misericórdia, das nossas preces, né? da nossa conversa. E muitos desses atentados, inclusive esses que são feitos por meninos aqui nos Estados Unidos, que agora a moda está no Brasil também, de atiradores, né, de escolas, meninos que matam os outros, uma boa conversa, uma atitude como a do samaritano talvez pudesse salvar não só aquele menino, mas todas as outras almas que foram ceifadas quando aquele menino resolve, por uma questão de vingança ou por algum processo psicológico, agir de uma forma hedionda e cometer os crimes, né? Então o próximo continua presente. E o próximo, assim como olhávamos enviesado para o samaritano, o próximo hoje continua sendo todo tipo de gente, inclusive pessoas que a gente fala, que a gente, né, vou trocar de calçada, vou fazer que nem o doutor da lei, né? Vou trocar de calçada, esse cara ali está meio esquisito, né? Não estou dizendo que a gente tenha que ser bobo, mas quantas vezes não é puramente um preconceito a gente achar que pela cor, pelo jeito de se vestir, aquela pessoa vai cometer um crime, né? Então esse tipo de coisa a gente precisa pensar. Já falei disso, que a caridade começa em casa, mas que não termina em casa, né?
Jesus tinha tudo para ficar em casa. Olha só, a mãe dele era Maria, né? Precisa mais? Né? Que tem mãe mais legal do que Maria? A minha que me perdoe, Dona Terezinha vai ter que concordar comigo, ela vai concordar, que Maria deve ter sido uma mãe melhor que ela, mas só Maria, as outras todas não. Mas Maria foi. Né? José, espírito maravilhoso, Jesus vivia numa família. Jesus não teve uma infância miserável, passou um perrengue muito grande logo, né, no nascimento, aquela questão do censo e da perseguição de Herodes, mas depois o pai dele se estabeleceu como um carpinteiro, era uma profissão para lá de estável naquela época, enfim, e que não há relatos de que Jesus tenha passado fome ou que tenha sido vítima de violência na sua infância, nada disso. Ele tinha tudo para continuar ali no meio daquela família maravilhosa, fazer caridade para Maria, fazer caridade para José e os irmãos que ele tinha, mas ele entendeu que não, a caridade não termina em casa, eu preciso ir além disso. Eu estava vendo ontem, por coincidência, um documentário na Netflix de um casal de americanos de uma igreja, meu Deus, depois eu lembro o nome, eu não conhecia nem essa igreja, mas uma igreja com uma linha mais evangélica aqui dos Estados Unidos, americanos evangélicos, não eram judeus, mas em 1939, ele com 2 filhos pequenos, uma menininha e um bebezinho, um menininho e uma bebezinha, eles falam assim, vamos lá para a Tchecoslováquia, para Praga, ajudar a tirar os judeus de lá. Eles não eram judeus, eles eram americanos, o país dele não estava em guerra, eles vão para o olho do inferno para tentar ajudar essas pessoas a escapar. E ajudaram muita gente. Voltaram depois para os Estados Unidos, começou a guerra, e eles foram de novo, dessa vez para a França. Os alemães invadiram a França, e eles ficaram novamente ali presos, passaram todo tipo de privação, deixaram de cuidar dos próprios filhos. Os filhos cresceram, quando eles viram, os meninos estavam com 10, 6 anos, a mais nova 6, o outro 10, mas eles a mulher especialmente trouxe num navio para Nova York dezenas de crianças. Né? Então, assim, salvaram dezenas de crianças e nem deram bola para os próprios filhos. Esse é um nível acima da caridade. Olha, eu não estou nem preocupado com a minha casa. Tem coisa mais importante, que os meus filhos, mesmo não estando comigo, quando acabar a guerra eu vou voltar para eles. Agora, esses filhos aqui, eram crianças que viajavam sozinhas, porque os pais estavam prestes a ir para campos de concentração. Tanto que muitos deles perderam os pais nesses campos de concentração. E esse desafiando os nazistas é uma coisa assim. É um documentário do Ken Burns, esse grande documentarista americano. E é muito bacana a história. Isso daí eles realmente não tinham nenhum vínculo com a República Tcheca, com a Tchecoslováquia na época, nem com a França, nem nada. Eram americanos do Nordeste, aqui perto de Boston, não acho. E eles falaram, não, tem uma guerra acontecendo, os judeus estão sendo perseguidos, eu tenho que ir lá ajudar. Vou lá no meio da guerra. Antes dos Estados Unidos entrarem na guerra. Os Estados Unidos entraram na guerra em 1941. Eles entraram em 39. Na verdade, em 38 eles já começaram a fazer esse trabalho. Continuaram em 39. A República Tcheca foi invadida, eles ficaram presos lá dentro. Saíam com passaporte diplomático, sempre tentando levar alguém com eles. E depois voltaram quando os Estados Unidos entraram na guerra de novo. Então isso é um exemplo de caridade que não termina em casa, muito pelo contrário. E o grande convite de Jesus é para que a gente seja samaritano. Né? A coisa mais incrível é que o samaritano, que era tido como uma pessoa, graças a essa parábola de Jesus, o samaritano que era tido como uma pessoa infiel, né, uma pessoa de pouca religião, hoje é o grande exemplo. Esse cara aí é o bom samaritano. O hospital samaritano, né? Tem até o nome, hospital samaritano. Por quê? Porque eu ajudo as pessoas. Então, ser samaritano é ajudar. Jesus, com essa parábola que ele contou para um grupo talvez menor do que as pessoas que estão aqui nessa sala, a história chega no nosso século XXI, poderosíssima, atualíssima, e os samaritanos, a gente não lembra do nome das outras tribos de Israel, mas dos samaritanos a gente lembra, por causa dessa história que Jesus decidiu contar. Há muitos caídos à beira da estrada, né? Esse aí é um barco de refugiados, né? De pessoas que estão tentando aí, de alguma maneira, escapar de um regime ditatorial, de regimes que pregam o extermínio daqueles que não professam a mesma religião, e eles se jogam em condições
terríveis, terríveis para tentar escapar. O que não falta é gente cair da beira da estrada. Naquela época lá já eram muitos. Hoje são milhões, milhões de pessoas que estão caídas à beira da estrada, precisam de ajuda. E que a gente então possa estender a mão, que a gente possa ser esses samaritanos para ajudá-los. É isso, que o Senhor Jesus nos abençoe. Está aí o meu e-mail, quem quiser mandar uma mensagem, um celular para conversar. Sempre à disposição de vocês aqui, muito feliz sempre de falar nessa casa, como eu digo sempre, tem uma vibração espetacular e cresce muito, e as pessoas estão muito engajadas. E eu passei vou contar uma história de 1 minuto. Eu comecei a minha vida de espírita no Centro Espírita Leon Denis, que é um centro muito grande no Rio de Janeiro. Ele hoje é um centro que tem 3, 4, 5 mil pessoas no final de semana. Tem reunião às 10 da manhã, no sábado, tem reunião às 3 da tarde, 5 e 7. São 4 reuniões. Em cada reunião dessas vão, sei lá, 700 pessoas. Então chega final de semana você ter 3, 4 mil pessoas. É um centro enorme. Mas eu lembro que eu comecei no Leon Denis quando ele era uma sala um pouco maior do que essa aqui, não muito maior. E era muito bacana essa fase de você não saber se a gente consegue pagar a conta do mês que vem, como é que a gente faz o centro continuar, ver o centro crescer. Essa fase é maravilhosa. Hoje eu vou ao Leon Denis, eu falo, se eu for ou se eu não for, não vai mudar muita coisa. Tem 5 mil pessoas, só de médium eu acho que tem 1000 médios, entendeu? Para dar passe em 5 mil, né? Os médios têm que ir em horários diferentes, então eu digo, bom, se eu for, ótimo, se eu não for também não muda nada, mas naquele centro pequenininho, Marcos, você precisa ir, porque senão cada médium vai ter que dar 15 passes, não dá, a gente fica exaurido, tem que ir mais gente, então isso era muito bacana. Então eu vejo nessa casa um pouco daquele espírito aquela vontade de fazer, aquela vontade de construir, e os projetos de caridade, como o Leon Denis tinha na favela da Malé. E me sinto muito emocionado e muito honrado de estar vendo uma casa que eu acompanho desde o comecinho, não vou dizer dos primeiros dias, mas logo das primeiras semanas, né? Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. O Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.